Alô, bom dia. Vamos então dar início ao nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço desde já a audiência. Vamos então bater um papo sobre segurança e o novo coronavírus, presente e futuro. Antes de tudo, eu queria dar alguns avisos, né? Durante as falas dos palestrantes, receberemos perguntas pelo slido.com. Acho que vocês estão aí com o link do Slido e também com o QR Code para facilitar o acesso à sala. Vocês precisam colocar ali o código, a hashtag, o webinar ESR, para poder fazer as perguntas aqui para os palestrantes. Nós vamos deixar, então, 15 minutos no final para perguntas, mas já podem ir enviando as perguntas de vocês pelo canal ali do Slido. Bom, acho que já estão vendo também todos os palestrantes. A nossa ideia com o evento de hoje é conversar com especialistas da área de cibersegurança, que estão na linha de frente aí dos nossos sistemas da internet e redes, e entender como, nesse contexto, podemos proteger o nosso cotidiano como pensar para o futuro, depois da pandemia, né? Assim, eu convidei para conversar conosco hoje a doutora Christine Ruppers, do CERT-BR, NIC-BR, gerente-geral do CERT-NIC-BR, doutora em computação aplicada pelo INPE, trabalha em gestão de incidentes de segurança e atua no apoio à criação de novos grupos de resposta a incidentes de segurança. O Edilson, gerente de segurança, o CAIS, da Rede Nacional de Pesquisa, RNP, ele é gerente de segurança do CAIS, tem mais de 20 anos de experiência em segurança da informação. E conosco também aqui o Wagner Monteverde, especialista em segurança da informação, com certificação ISO 27001 e CEO da startup de segurança cibernética Olisec. Tínhamos também como convidado Emílio Nakamura, que é o Chief Information Security Officer, o CISO da RNP. Infelizmente, o Emílio teve um imprevisto e não vai poder participar. Bom, eu vou moderar esse painel virtual. Me chamo Michele Nogueira e sou professora pesquisadora da Universidade Federal do Paraná e líder do Centro de Ciência e Segurança Computacional, CCSC. É um prazer tê-los conosco, Christine, Edilson, Wagner, e já agradeço também por terem aceito o convite. Bem, nós estamos passando por um momento atípico. Isso e informações que são desencontradas de todos os tipos que impactam as nossas vidas, ainda mais nesse momento em que o confinamento nos fez ficar mais dependentes computacionais, da internet, para executar todos esses tipos de atividades no nosso dia a dia, né? Entretanto, esse momento ele traz uma ansiedade, medo, curiosidade das pessoas. E isso também acaba fragilizando o uso desses sistemas e parece, eu digo parece porque esse é um ponto que eu gostaria de esclarecer com vocês, que esse momento tem sido explorado por hackers que brincam com o medo e a curiosidade dessas pessoas e tentam obter informações pessoais e institucionais também. Um exemplo que eu retirei ali da mídia ocorreu com um aplicativo Android Covid-19 Tracker, que, sob uma fachada de oferecer informações e estatísticas em tempo real sobre a disseminação do coronavírus, ele bloqueava o uso do smartphone, exigindo um pagamento de aproximadamente R$500 como resgate para liberar o aparelho. Existem vários outros exemplos, né? Phishing, usando notícias verdadeiras, notícias falsas, às vezes, verdadeiras, como, por exemplo, as notícias de ajuda emergencial do governo federal, que, como um segundo plano, tinha um link que levava a capturar informações de pessoas. Então, dentro desse contexto, eu já faço uma primeira pergunta para vocês, né, para a gente discutir aqui. Como é que vocês, como representantes de instituições importantes ligadas à internet no Brasil, tiram dessa visão de que está realmente ocorrendo ou ocorreu um aumento no número
expressivo, um número expressivo de cyberataques nesse momento de pandemia. Como é que vocês estão vendo essa situação e como que essa situação tem impactado no volume de cyberataques que nós temos aqui no Brasil e também a visão que vocês possam ter em torno do mundo, né? Eu deixo o microfone, então, aberto, o espaço aberto para qualquer um de vocês queiram começar. Ok. Vou começar, então. Bom dia, Michele, Cristine, Wagner, todos os nossos ouvintes, né, toda a nossa audiência. Obrigado pelo convite e pela moderação, Michele. Conversar com os nossos usuários, conversar com o público em geral e desmistificar alguns assuntos, trazer alguns recados que são importantes e fazermos essa troca, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Comentando sobre o teu primeiro questionamento, os ataques de segurança, eles têm aumentado e eles têm mutado, né? Eles têm mudado a sua forma de forma constante. Isso já aconteceu no passado, isso aconteceu depois da última grande tragédia mundial, dos últimos grandes desastres ou notícias catastróficas. O que nós vemos novamente é um padrão que se repete, é o da exploração de temas que são foco da atenção do público em geral para a disseminação, né, para a aplicação de fraudes e de crimes que esses já conhecidos. Então, na nossa visão e até onde o CAIS e seus serviços de monitoramento, nós temos os mesmos crimes cibernéticos acontecendo, agora explorando um tema novo. Em termos estatísticos, apesar de estarmos ainda, nós estamos durante, né, o período de confinamento, a gente ainda não tem a visão clara do período todo, porque ele está ocorrendo ainda, mas já conseguimos perceber a repetição desse padrão, né? Nós não aumentamos muito, não temos indicadores até o momento que demonstrem uma mudança do comportamento, uma mudança de foco dos cybercriminosos. A gente tem a exploração de novos temas usando as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas. Concordam, ou já discutem comigo, já discordam e já vamos gerar aquela polêmica, vamos já apimentar. Cristine ou Wagner? Eu concordo com você. Eu acho que a oportunidade ela faz um ladrão. Não sei se vocês já ouviram, né? Nós, como o próprio já disse, não teve um índice, um aumento considerável das estatísticas, né? Se mantém na normalidade ou algum outro caso que aumenta, mas o que mudou realmente foi o tipo de evento, né? Não sei se vocês tiveram essa percepção. A gente pode observar, por exemplo, que em uma Copa do Mundo, você tem 80% da população que acompanha a Copa do Mundo com um engajamento médio, alto, baixo. A gente pode observar esse tipo de comportamento das pessoas. Em uma Olimpíada, você também tem um percentual, vamos dizer, 75% da população que acompanha esse evento. Com um engajamento médio, alto, baixo. Mas agora o evento é diferente, né? Nós estamos vivendo uma comoção mundial em que 99% das pessoas estão acompanhando esse tipo de evento, né? E como eu disse no começo, a oportunidade faz o ladrão, a percepção dos ataques aumentou. Por quê? Porque o assunto o tema dessas mensagens tem um engajamento maior. Então, a percepção para as pessoas comuns, para os especialistas, inclusive para a imprensa, aumentou por causa dessa amplificação do conteúdo. Então, é comum para todo mundo e tem 99% de engajamento. Essa percepção do aumento. Isso não se reflete nas estatísticas, consideravelmente, né? Mas essa é a percepção que eu tenho. O engajamento do evento é diferente, e o volume das pessoas que acompanham também é muito maior. Então, essa é a minha visão desse assunto.
Bom, eu tenho uma visão, acho que muito similar com a do Edilson, do ponto de vista de que as estatísticas não mudaram muito, né? Eu acho assim, a gente teve aumentos em casos de phishing, aumentos em alguns ataques, mas é interessante, por exemplo, phishing especificamente, a gente acompanha os últimos 10 anos, o aumento foi como o aumento sazonal que a gente tem no Natal, que a gente tem na Páscoa, que a gente tem quando você tem algum tipo de tema que comove as pessoas, então você tem o atacante migrando para aquele tema, né? E isso é uma coisa que é muito interessante, e a gente vê se repetindo de novo e de novo. Eu acho que nesse caso, um pouco do que o Wagner falou, né, realmente é algo que não tem ninguém que não esteja prestando atenção ao assunto, né? Seja porque concorda, discorda, porque quer que continue quarentena, porque não quer, que está preocupado com o vírus, está vendo estatísticas, mas eu acho que isso também leva não só a você usar esse tema, como as pessoas notarem mais isso, né? Elas notarem mais do, meu Deus, olha só, estão, né, fazendo uma fraude, eu tenho algo acontecendo, o que também de certa forma é positivo, porque talvez essas pessoas que estão notando mais e reclamando mais e compartilhando, olha esse aplicativo falso, olha essa mensagem no WhatsApp que queria se fazer passar, a gente ainda não está falando de futuro, mas uma das esperanças que eu tenho é que no futuro as pessoas fiquem mais confiadas. Quer dizer, como esse evento ele foi um evento muito mais emocional, né, e as pessoas tendem a aprender muito quando elas estão envolvidas emocionalmente, com que elas estão ali olhando, elas também notam mais, elas também se impressionam mais com a tentativa de fraude, com olha só, o cara está tentando me roubar algum dado usando uma tragédia que está acontecendo. Talvez até ajude a gente a ter, né, as pessoas mais engajadas em identificar isso, mas no fundo não implicou num aumento de ataques. Realmente o que a gente vê a mídia reportando mais são essas questões que estão atacando o cidadão, né, as mensagens e realmente essa frieza com que eles aproveitam um assunto para tentar tirar vantagem, né? Mas ele acaba sendo uma repetição desse problema sazonal, né? Eu lembro que, por exemplo, essa semana ainda a gente viu aqueles clássicos escândalos da Nigéria, né? Que eu estou no leito de morte, né? Eu lembro quando o Gaddafi morreu, sou a esposa do Gaddafi, queria compartilhar o dinheiro, agora são pessoas que estão você para doar todo o seu dinheiro. Então, a gente vê que, no fundo, são roupagens dos mesmos truques, da mesma coisa, e que eu acho que aí a gente continua vigilante, né? Mas é isso que a gente tem visto no CERT, assim, um pouco experiência pessoal também. Eu queria fazer talvez uma pergunta um pouco provocativa, no sentido de, quando a gente fala de estatística, é sempre complicado, porque a estatística ela depende de medições, né? Então, quando nós estamos falando aqui que as estatísticas não aumentaram, no fundo, elas não aumentaram de fato, ou, né, seria uma situação, uma primeira situação. Uma segunda situação seria, nós não conseguimos medir o quanto realmente aumentou. E aí eu abro o espaço para vocês comentarem esse aspecto. O que é na visão de vocês? Qual é a visão? Vocês acham que realmente não aumentou, que é similar a uma situação como um evento não normal, mas um evento que já é conhecido como o Natal? Ou vocês acham que é porque não houve uma medição ou relatos, né, indicações de que esses ataques não aumentaram, de fato? Vou começar esse round aí. Uma coisa que é clássico com grupos de tratamento de incidentes, né, é que você só consegue saber o que as pessoas reportam para você. Ninguém tem bola de cristal, né? Nem nós, nem o CAIS, nem nenhum outro grupo de tratamento de incidentes no Brasil tem aquela bola de cristal que você está vendo todos os incidentes. Já o máximo possível, né, ter o que é reportado para nós e conseguir ter noções ali do que mais está acontecendo, né? Do ponto de vista, por exemplo, desse tipo de fraude, de golpe, as pessoas têm que reportar, porque o golpe ele vai estar na sua caixa de e-mail, no seu número de WhatsApp, no seu streaming lá, na sua... no stream lá de Facebook, de Twitter, não vai estar vindo para nós, né? E realmente as pessoas tendem a não reportar, às vezes porque não sabem.
como reportar. Mas se a gente for pensar em outros ataques, né, por exemplo, a gente tem hoje, todos os grupos de incidentes têm honeypots, algum tipo de sensor, você tem tráfego de rede, você olha NetFlow, né, se a gente for para um lado mais técnico, assim, sim, a gente vê algumas notificações de que aumentou a negação de serviço para extorsão, porque sim, está todo mundo precisando ter internet, e a internet precisa estar funcionando. Então, esse é o momento em que o cara do provedor pequeno tal vai acabar pagando. Você tem ameaças de negação de serviço porque discorda ou não concorda, ou seja lá o que for com o que alguma operadora está fazendo. Mas, por exemplo, em VPN continua, está muito estável, não mudou muito. Não é que, de repente, começou varreduras por VPN. Não, elas sempre tiveram lá. Né? Você sempre teve as varreduras por credencial de e-mail, elas continuam. E isso, inclusive, foi o destaque maior que a gente deu esse ano, quando a gente lançou nossas estatísticas. A gente falou, olha, se você ainda não tem múltiplo fator de autenticação, essa é a hora. Porque qualquer serviço seu que tenha credencial, ele está sob ataque constante. E esses ataques continuam. Né? Hoje mesmo eu estava revendo todas as nossas estatísticas. Então, do ponto de vista de ruído na internet, ou seja, de atacantes varrendo, procurando, não mudou muito. Né? Você continua tendo, mas sim, eu acho que são por serviços e por aplicações que as empresas estão usando mais, que está todo mundo mais vulnerável, está todo mundo tendo que acessar remoto, não necessariamente da maneira mais organizada, né? Mas é difícil ter estatísticas, né? Então, a gente está tendo um pouco de estatística do ponto de vista de telemetria, que é quase como se fosse... Né? A gente sempre comenta que os nossos hipóteses são como se fossem as estações meteorológicas. Eles estão vendo o vento que está passando por lá, mas não estão vendo tudo. Né? E sim, todo mundo vai ter o problema de subnotificação, isso é clássico. Né? Você tem as empresas atacadas não querem se expor, o usuário tem vergonha de reportar. Então, eu acho que a estatística ela sempre vai ser um problema. Então, a gente foca muito em tendência, ver... Está muito diferente o que a gente está vendo do que a gente costumava ver e é o máximo que dá para fazer, né, do nosso ponto de vista como um grupo de tratamento de incidentes. Disso? Concordo com a Cristine, algo que sempre me surge quando a gente fala em monitoramento, em detecção, em estatística, eu trago sempre comigo de não aparecer, não quer dizer que não exista, né? Pode ser que a gente não esteja vendo. E nós temos, e a Cristina comentou agora há pouco isso na rodada anterior, que há uma série de ataques, de incidentes que não são reportados, né? A gente sabe desses incidentes pelas relações pessoais, por sermos também vítimas, né, de tentativas desses ataques. Depois de um tempo trabalhando nisso, você começa a entender um pouco o mindset, né, do seu adversário e sabe como que ele pode se aproveitar de alguns cenários. Mas no que diz respeito aos serviços monitorados, aos ambientes em que a gente tem um monitoramento já bem estruturado, tem sido realmente mais do mesmo. Eu conferi algumas estatísticas a respeito de negação de serviço na nossa rede. Nós temos um backbone nacional, uma infraestrutura que é alvo, né, constante de ataques, de negação de serviço, tanto para os serviços da comunidade, quanto para os próprios hosts, né, para todas as universidades, institutos de pesquisa que estão conectados à nossa rede. E o padrão, ele se repete como o do ano passado e o de 2018, né? O mesmo comportamento, a mesma curva a gente vê se formando. E é um monitoramento já bem consolidado, eu posso dizer assim, não é um campo novo ou um cenário novo que estamos começando a entender e fazer leituras, é algo que a gente tem acompanhado há muito tempo. Temos também os coletores e os sensores de phishing, de spams, e a gente vê que novamente o padrão se repete. Temos ainda uma fatia, uma faixa do que acontece
ou não vai aparecer de forma completa em nossas estatísticas, sim, e esse é o desafio de todo time de segurança, de todo profissional de segurança, né? Nós nunca monitoramos 100%, então temos sempre que trabalhar mais no monitoramento, temos sempre que melhorar o monitoramento e estarmos mais próximos, né, procurarmos estar o mais próximo possível dessa completude. Mas é necessário admitir que a gente não tem essa completude, né? A gente não tem essa visão geral. Nenhuma estatística de nenhum time de segurança no Brasil ou no mundo vai trazer um cenário real, a menos que ele tenha um escopo, né, fechado, a menos que seja alguma coisa muito, muito específica. Eu concordo com vocês dois. Não importa qual sensor que esteja rodando, como vocês disseram, isso nunca vai ser 100%, né? Nunca vão pegar 100% das questões. Mas eu acho que, neste momento, eu tenho a impressão, e pelas análises que a gente vem realizando, que realmente os criminosos estão atuando e trabalhando em cima da pior peça. Não da pior peça, mas eu digo da peça mais fraca, do elo mais fraco da segurança da informação, que é o próprio ser humano, né? Se a gente notar esses ataques que vêm sendo realizados, que são muito difíceis de monitorar, inclusive, por conta da vergonha, porque a empresa não quer realmente relatar que sofreu um ataque ou sofreu alguma ameaça, é a parte da engenharia social do próprio ser humano. Então, monitorar esse tipo de incidente, eu acredito, desse tipo de golpe, é muito difícil, né? Nós temos algumas iniciativas, inclusive locais, que nós passamos 2 anos investigando redes sociais, por isso confirma isso. E é muito difícil você monitorar essas questões de fonte aberta, né? A gente tem fonte aberta de um jeito, fonte aberta do outro, e esses ataques, eles estão rolando em todos esses canais. Monitorar isso é quase impossível. Dá para monitorar, mas o esforço é muito maior, né? Como eu disse, a peça-chave disso tudo é o ser humano, né? Então, os gatilhos mentais acabam sendo exploradas, as emoções humanas acabam sendo exploradas, né? E como a gente pode monitorar isso, né? Como a gente pode evitar que isso aconteça, né? Conscientização, talvez, né? Um programa de segurança da informação concreto que foque não apenas tecnologia, a gente acaba focando muito em tecnologia e esquece o fator humano, né? Que é crucial aí para os ataques, né? Então, por exemplo, nós temos uns casos de ataque de ransomware que começa lá explorando uma vulnerabilidade do próprio ser humano, que é a curiosidade, né? Alguém vai lá, uma pessoa desinformada, clica em um link, acaba baixando o ransomware e espalha por toda a sua rede. Isso, a gente sabe que isso pode parar a operação de uma fábrica, de um hospital, entre outras coisas, né? Então, de novo, o ser humano, eu acho a peça fundamental, trabalhar em cima disso, da conscientização e das questões pertinentes aos aspectos psicológicos da segurança da informação, vamos assim dizer. Não sei se esse termo, existe esse termo, né? Mas, gente, estamos vivendo tempos atípicos, né? Então as pessoas exploram isso, os hackers se adaptam, e a gente tem que se adaptar também. Bom, eu vou fazer o link, então, agora com a minha próxima pergunta, que, bom, a gente já sabe que não dá para ter 100% em termos de estatística, mas do que vocês têm observado, né, das tendências que a Cristine colocou, vocês têm, acho que até que já foi mencionado um pouco sobre isso, mas eu vou colocar novamente aqui de uma forma mais clara, esses ataques, vocês têm visto mudança nesse comportamento que já estava ou era habitual e o que está acontecendo agora por conta da pandemia? Isso também vai de encontro com, já fazendo um link com uma das perguntas que a gente recebeu aqui, que o Omar perguntou, eu vou antecipar um pouco as perguntas, porque está relacionado com essa pergunta que a gente já tinha planejado, que ele pergunta sobre o perfil das vítimas, né, se o perfil mudou das vítimas. Então, complementando a minha pergunta, na visão de vocês, institucionalmente, como rede, como volume de tráfego, comportamento dos ataques, vocês perceberam mudanças nesse comportamento? E, fazendo o link com a pergunta do Omar,
viram mudanças no perfil das vítimas? Não sei quem quer começar. Vaga, talvez. Sei lá, o Edilson de fato, todo mundo sem coragem, tá? Mas eu tinha visto a pergunta do Omar e o que eu acho assim é muito sazonal, né? Cada vítima vai mudando, né? O que a gente vê já há muito tempo, desde a época antes da Copa, tudo, né? Você vê esses ataques mudando para redes sociais, né? Mas no fundo, eles querem muito explorar relações de confiança, né? É por isso que você em empresas você tem um foco tão grande em conseguir as contas de e-mail dos funcionários nos últimos 2, 3 anos, né? Porque você tem um perfil, os atacantes, eles ficam às vezes até 6 meses só lendo os e-mails do funcionário para dar aquela sacada de como é que é a conversa, como que ele interage, como que ele fala, quem são as pessoas, e aí na hora que ele quer, ele vai lá e faz um ataque, né? Então, e se faz passar, sabe quando sai alguém de férias e faz aquele pedido no substituto do cara que está de férias, e você começa a ter a engenharia social. Do ponto de vista que eu acho que para o cidadão em geral, o que a gente nota muito, né, se vocês entrarem nos dados do CETIC, né, que é o Centro de Estudo de TIC, é o centro da Unesco, ali mantido pelo NIC, o uso de smartphones, celulares, cresceu muito, né, nos últimos anos. Só que se vocês forem olhar hoje, metade da população brasileira que acessa a internet acessa só via smartphone. Então, isso por si só, a gente vê que é um grande ponto pelo porquê que aumentou o número de fraude para cima de SMS, de WhatsApp, de coisas que estão ligadas com o mobile. Porque você tem uma grande parcela da população que só tem isso para acessar a internet, né? Ela é muito vulnerável, em geral, uma parcela menos escolarizada, então ela cai mais fácil nos golpes, né? Em geral, ela é muito, né? Ela vai ficar muito impressionada, porque ela não entende muito a tecnologia, então ela vai cair mais fácil ainda, porque ela vai diferenciar uma mensagem verdadeira da falsa. O app tinha até, você falando perguntas, né, falando que tinha uma das perguntas que falava de planejamento, de ter lançamento. Sim, isso é uma coisa que a gente vê que todas as organizações, elas ainda estão, eu acho que lutando em como adequar esse mundo moderno em que você lança um app, mas o teu pessoal que fez o app, o teu pessoal de marketing não está pensando ainda em todo mundo que vai gerar ataques em cima daquilo. Então, a gente que é de segurança pensa nisso. Poxa, teria sido melhor ter o link pro oficial, ter feito um anúncio antes, ter feito a propaganda. Mas a questão você tem pessoas passando fome, eles têm que lançar logo o app, você lança e não pensa necessariamente em tudo. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente começar a fazer um checklist de lições aprendidas, né? Lições aprendidas para todo mundo, para o governo, para a gente como profissional de segurança. E eu acho que o que está mudando é o perfil de uso da internet. Então, a gente está vendo muito isso migrando, mas eu não acho que tenha mudado o perfil da vítima, né? O perfil da vítima ainda é atacar alguém que seja vulnerável a essa mensagem. Então, quem é vulnerável ao sorteio do ovo da Copenhague na Páscoa é a pessoa que não tem dinheiro para comprar o ovo da Copenhague. Quem está vulnerável agora é quem está preocupado, quem tem comorbidade, é quem queria uma cura milagrosa ou quem está precisando do dinheiro do governo, né? Então, eu acho que não é que muda o perfil, né? Você muda o meio e você muda qual é o público mais sensível daquele momento, né? E ele vai mudando. Essa é a visão que eu tenho aí. Edilson não. Edilson está sem som. Aconteceu algum problema com o Edilson. Eu concordo com a Cristine. Realmente, quem tende a cair nos golpes são as pessoas menos informadas. E nós temos um ambiente propício para isso. Nós temos o meio, que são os smartphones que estão na mão de todo mundo. Meu pai tem um smartphone e ele não sabe mexer, ele não sabe operar esse smartphone de maneira segura. Ele utiliza as funções básicas e tudo aquilo que chega para ele tende a clicar, ele tende a analisar. Então,
Nós temos o meio, nós temos o alvo e nós temos o agente da ameaça. Né? Esse agente da ameaça não tem escrúpulos, né? Se a gente for pensar. E ele está aproveitando de todo e qualquer, né? Seja ela para extrair dados da pessoa pobre, da pessoa que precisa daquela pessoa, daquele beneficiário pelo governo. Existem casos de pessoas que estão recebendo em nome de outras pessoas por conta desse roubo, né? Desse roubo, desse phishing, que captura a informação dessas pessoas menos esclarecidas, e quando essa pessoa vai tentar acessar ou vai até mesmo tentar recuperar o seu benefício, já foi sacado. Né? Eu tenho notícia de 2 casos assim. Inclusive, alguns apps estão pedindo a senha da própria caixa. Né? Então, você segue todo o fluxo do aplicativo e, no final, você ainda informa, eles pedem a senha da caixa econômica, né? do internet. E as pessoas acabam, né, por inocência fornecendo. Então, você tem um meio, né? Como eu te disse, todos os smartphones estão na mão de todos. Nós temos o agente da ameaça e os ataques e o evento. Né? O evento é o coronavírus, e isso tem um impacto enorme. Né? Então, realmente, de novo, a conscientização. Eu bato sempre em cima da conscientização. Né? Mas daí vem o desafio, como nós podemos conscientizar e invadir essas pessoas. Né? Então, são várias questões novas no ambiente novo. Essa é a minha visão. Ok, voltei, vocês me ouvem agora? Muito bom. Eu ia comentar que, apesar da minha barba dar alguma ideia equivocada da minha idade, vou trazer um exemplo aqui, que de e-mail, de carta, né, pessoas que recebiam cartas, ou aí depois passou para e-mail, era um e-mail escrito de um príncipe de algum país do continente africano que não tinha para quem deixar a herança, ou que de algum conflito étnico local precisava transferir o dinheiro para o Brasil e tinha enfim, eu não sei quantos se recordam desse tipo de tentativa de golpe. E ele precisava dos dados e que você fizesse uma primeira transferência para que ele então mandasse a fortuna dele para você. Houve até um caso interessante, tá? Com o Google a gente encontra fácil, um pesquisador, recentemente um pesquisador reportou de que ele foi até o final, né? Ele procurou, ele respondeu a carta, e aí ele recebia dados, e ele mandava, ele abriu conta, ele fez todo um trâmite e tal. Por que eu estou recordando esse caso? Reforçando um pouco o que o Wagner falou, que a Cristine falou também. É um tipo de ataque que ocorre há pelo menos 15 anos. Há quase 20 anos a gente tem isso acontecendo. E ainda hoje a gente tem. Né? Ainda hoje a gente tem alguém que está convalescendo no hospital e que conseguiu ter o número de WhatsApp e está mandando um link do Mercado Pago ou de algum outro serviço de transferência ou, ou te pedindo dados bancários. Por que isso acontece? Porque ainda tem retorno. E com base nisso, onde está o nosso foco? Onde nós temos que focar? Na conscientização. Podemos fazer altos investimentos nas nossas redes, nas nossas instituições, com hardware, com soluções, com software, e notem, eu não estou aqui relativizando os investimentos dessa natureza, não é esse o ponto. É que isso somente ele não garante nada. E ele não é completo, esse tipo de investimento ele não é completo. É necessário continuar investindo e reforçar a mensagem para o nosso usuário final. Qual é o meu usuário final? Eu, como gestor de uma instituição. Quem são os meus colaboradores? Então, eu preciso falar com eles. Que linguagem funciona com eles? Nós temos endpoint em todos os notebooks e desktops da instituição. Tudo bem. E 70% dos colaboradores estão utilizando e-mail ou trocando mensagens profissionais, mensagens de trabalho pelo WhatsApp, através do smartphone. Então, eu preciso olhar isso. Onde que o meu usuário
trabalha hoje, né? O que ele acessa. A gente tem que pensar nisso e manter esse foco em cima da nossa da vítima do ataque, né? Desse vetor que é explorado, que é o nosso. Se o tempo me permite, Michele, vai moderando, por favor, tá? Trago também um outro aspecto, outra reflexão que eu faço a né, considerando esse cenário, que é a seguinte: nós temos que ter o foco, manter a atenção para o nosso usuário final, mas em grandes eventos como esse, nós tivemos as tragédias em Minas Gerais, né, os desastres naturais que ocorreram em Minas Gerais, nós tivemos Jogos Olímpicos, nós tivemos grandes eventos, né, de forma geral, catástrofes ou eventos esportivos, enfim. E isso acaba se repetindo. As nossas instituições, os nossos gestores, né, as pessoas que têm por missão, por função, pensar na segurança, precisam dar alguns passos a mais, né? Eu nem vou colocar aqui estar um passo à frente do atacante, nem vou trazer esse desafio, mas estar alguns passos adiante de onde está hoje. Pensar num cenário em que os colaboradores teriam que fazer uso de conexões remotas para manter os negócios funcionando, deveria ter sido algo pensado pelos gestores em geral. Alguns pensaram e estão sofrendo menos com isso hoje. A recuperação de desastre, de continuidade de negócios, são matérias estudadas há 10, 12 anos, em todo o curso de segurança, em toda a faculdade. Não é novidade falar disso. E, no entanto, nós vemos ainda instituições padecendo quando precisa, de uma semana para outra, colocar todo mundo remoto. E aí a gente vê velhas vulnerabilidades, velhos vetores de ataque podendo ser explorados novamente por ataques também conhecidos. Então, as ferramentas não estão mudando lá atrás, a gente tem visto isso ano após ano, e catástrofe após catástrofe, grande evento após grande evento, e ainda temos essa, não arriscaria dizer resistência, mas ainda temos essa característica, né, essa relutância dos gestores, dos profissionais de segurança, de modo geral, em dar alguns passos adiante e pensar, olha, pandemia, eu não lembro a última vez que aconteceu, mas pode. Nós dependemos cada vez mais destes meios? Sim, dependemos. Nós temos negócios fechados hoje com o WhatsApp? Sim, nós temos grandes negócios, montantes de dinheiro são resolvidos, valores que interferem na saúde financeira de toda uma empresa, que é resolvido por WhatsApp, manda um print, devolve um print, autoriza, desautoriza. Estão postas as cartas, né? Como que a gente resolve isso? Como que a gente reage a isso? Essa é uma inquietação que eu tenho, né? Uma reflexão que eu faço. Precisamos focar nos nossos usuários finais, mas precisamos fornecer meios, pensar em meios de suportá-los, né? No sentido de dar suporte a eles. Edilson, é legal você ter levantado esses pontos, porque ele faz exatamente um link com a minha próxima pergunta, que seria em relação a quais orientações, né, vocês oferecem às pessoas ou gestores de instituições que estão nos assistindo em relação à cibersegurança. Não apenas durante essa pandemia, né, como a Cristina já mencionou, a questão de tirar lições disso, aprender, né, com esse processo. Você está mencionando que, e é verdade, né, a gente tem ali, teoricamente, a teoria a gente já tem nos livros, já é ensinado nos cursos de cibersegurança. O que falta, né? Como é que a gente pode impulsionar essa ação? Que acho que, pelo que vocês estão trazendo, seria mais a questão de ação, de não só ação individual, mas ação também coletiva das instituições, das pessoas, ter essa conscientização. Então, quais são as orientações que vocês poderiam oferecer ali, tanto no nível de pessoa, quanto no nível de instituição? Eu acho que o Edilson tocou muito bem no plano de continuidade de negócios aí. Esse é um cara que hoje nós estamos vendo que faz muita falta para quem não tem ainda, né? Planejar como continuar o negócio em meio a um desastre, né?
A gente sempre acaba vendo isso em todas as disciplinas de segurança, nas disciplinas de segurança quando a gente estuda, mas a gente sempre pensa lá no fundo, isso não vai acontecer um desastre, né? Nós estamos no meio de um desastre, nós precisamos às pressas mudar todo o cenário de trabalho remoto, entre outras coisas. Outro ponto também de recomendação, além da plano de continuidade, é a política de segurança da empresa. A política de segurança da informação não deve ser apenas um documento que fique engavetado de conhecimento da empresa, dos funcionários da empresa. São duas ferramentas administrativas que podem ajudar muito nas empresas nesses momentos. Mas, claro, isso já deveria ter sido feito antes. E para os usuários, no meu ponto de vista, para as pessoas que estão trabalhando de forma remota, eu sempre digo, desconfie de tudo. Desconfie até do e-mail do teu patrão, do teu chefe, porque ele pode ser um ataque também. Ele pode ser um spoofing de um e-mail que está recebendo ali, pode ser um ataque. Confie nas informações. Algumas dicas para quem está trabalhando remoto. Se algum novo problema aparecer aí no teu computador, claro que você, ou teu filho instalou um joguinho, ou você foi invadido. Se verifique que você pode ter sido invadido, alterando uma botnet, uma nova botnet, anúncios, pop-ups, que são exibidos na tela. Tome muito cuidado, você pode ter sido invadido. Tome cuidado. Acho que a minha principal recomendação é desconfie sempre para as pessoas, para as empresas. Um planejamento deve ser executado no sistema de gerenciamento de segurança da informação que deve ser implementado, na minha visão. Falando um pouco em cima do que o Wagner comentou, eu acho que assim, a gente, até meia-culpa assim, para quem é profissional de segurança, porque eu acho que continua tendo um certo choque assim, entre gestores e pessoal de segurança. Se a gente for dizer, que culpa não é uma boa palavra, mas não consigo pensar em outra nesse momento. Mas o que acontece? Gestores, as pessoas que estão precisando fazer o negócio funcionar, continuam vendo a segurança como algo que está ali restringindo e meio que atrapalhando. E muitos profissionais de segurança ainda acham que segurança é um certo choque entre essas organizações. Eu acho que os dois lados têm que se conscientizar que restringir acesso, impedir acesso remoto, fazer isso, fazer aquilo, isso não é segurança. Isso você está, de certa forma, usando uma tecnologia sem necessariamente entender o que ela vai fazer, por que ela está protegendo. Aí vai um pouco aquilo que o Wagner comentou, tem que ter uma política de segurança. Aquele template, aquela coisa do tipo, restringir acesso, a senha tem que ser não sei o que, a política. Não, é dizer assim, qual é o meu negócio? O meu negócio é dar aula? O meu negócio é fazer pesquisa, o meu negócio, eu sou o governo, eu preciso proteger dados do cidadão, eu sou uma empresa pequena e média que eu estou vendendo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso para fazer esse negócio, daí a gente começa a conversar o que dá para colocar em cima ali de proteção que me habilite a fazer o negócio e me deixe de uma maneira mais segura, E aí a gente vai para aquela história da análise de risco, exatamente isso, Quando você você sai na rua, você faz várias análises de risco na sua vida. Vou atravessar a rua agora, vou esperar o semáforo. Não, agora dá para eu ir porque eu estou com pressa, então a pressa ela está valendo mais nesse momento do que eu esperar ficar o sinal verde. Eu vou fazer, quer dizer, você tem a vida inteira essa discussão, do o que eu vou fazer, do que eu não vou, o que você tem que assumir. Eu acho que pensar, a gente fala muitas coisas assim, ao ver as coisas é isso. Se eu tenho que ter um determinado acesso, então eu tenho que aumentar a monitoração. Ou talvez eu tenha que aumentar a educação do usuário. Só que aí a educação do usuário, ela continua sendo vista como mandar o usuário fazer alguma coisa. Não, é você engajar esse usuário dizendo por que é importante ele fazer aquilo, para que, inclusive, ele seja mais produtivo no negócio dele. Então, acho que todos os lados precisam chegar num acordo, porque eu vejo muito nas empresas essa
separação dessa coisa do eles e eu, e a gente tem ouvido muito, né, todo mundo discutindo LGPD, do que o jurídico acha, o que o chefe acha, o que o técnico está fazendo, né, e precisaria talvez como um ponto para o futuro todo mundo sentar e dizer, tipo, não, a gente não vai usar essa ferramenta que todo mundo está usando, não, eu preciso para trabalhar fazer isso, então o que dá para eu fazer? Eu acho que essas são lições aprendidas de que não tem uma receita de bolo, toda organização é diferente, todo lugar é diferente, vai ter que ter tudo, vai ter que educar o usuário, e aí a cultura daquele usuário. Naquela empresa, como é a cultura? A cultura é todo mundo sentar e conversar, a cultura é conversar no café, a cultura é, não, cada gestor fala com alguém, porque eu acho que também não tem um segredo de como fazer essa educação, né? Ela é mais difícil quando a gente está falando em população em geral, mas aí eu acho que continua tendo o trabalho das escolas e das empresas, né? Tinha até uma pergunta, as escolas deveriam estar engajadas. Bom, o Marco Civil da Internet deixa explícito lá que é um papel do Estado educar para uso consciente da internet. A gente tem feito trabalhos com algumas escolas privadas que estão usando o nosso material, do CERT, imprimindo, tem algumas escolas públicas fazendo, mas sim, eu acho que teria que ter um engajamento maior de colocar isso ou inserido em disciplinas ou não, mas assim, discutir, eu acho que para o futuro tem muita coisa que a gente tem que tirar como lição, acho que disso aqui. Eu vou. Uma das características de ter um bate-papo com profissionais tão comuns no que fazem é isso, né? A gente corre o grande risco de ficar se repetindo, e eu não vou ficar repetindo agora o que a Cris falou e o que o Wagner falou, mas eu conheci um auditor há algum tempo atrás, vou esconder aqui novamente Barba Branca, que me falou o seguinte: na época ele fazia auditoria em banco, né? Eu trabalhei algum tempo no setor financeiro, e ele dizia, quando chego numa agência, a primeira coisa que eu faço eu quero ver onde está o dinheiro. Eu sei que toda agência tem um cofre, eu sei qual é o padrão desse banco que eu trabalho, que eu estou nele há mais de uma década, mas eu quero ver. Então, eu chego para o gerente e digo, cadê o dinheiro? Mas abre no caminho, vai lá e me mostra. E de lá, ele voltava e fazia o caminho, e parece muito lógico, mas eu gostei muito do raciocínio dele, eu nunca esqueci isso. E aí eu vou vendo como que o dinheiro chegou ali. E aí eu chego até o caixa, mas o procedimento eu já conheço. E eu utilizei essa experiência depois numa avaliação de processo de segurança, né, de um determinado produto, também no setor financeiro, em que eu vi o procedimento, como que deveria acontecer uma transação, como que o sistema que ia suportar aquele negócio já tinha descrito todas as caixinhas de como funcionava. E aí eu fiz uso desse aprendizado do auditor. Eu sentei do lado da pessoa e disse, mas como você faz? Não, tem um procedimento. Eu disse, tá, eu li o procedimento, eu vi lá como que é. Mas me fala como é que você faz. Você chega aqui de manhã e faz o quê? O que eu estou tentando trazer e compartilhar com vocês com isso? É mais que fazer política dizendo não pode. Porque já tem as políticas de segurança, se você procura a informação, você vai encontrar um monte de políticas, uma série de políticas são públicas, de instituições, né, de grandes instituições são públicas, e lá está dizendo que não pode compartilhar, e que a senha tem que ter 16 caracteres, tem que ser alfanumérico, caractere especial, troca a cada 30 dias, é um negócio surreal, assim, está tudo lá escrito há muito tempo, mas no dia a dia, o que o nosso colaborador faz? Ele compartilha o negócio, ele vai impedir o funcionamento da empresa ou do processo em que ele atua em virtude disso. Então, tem a política, ela é super importante, ela precisa acontecer e ela precisa ter um link, ela precisa fazer dia do colaborador. E ela deve ser pensada com base em como é o negócio. Nós falamos aqui, eu bato novamente nessa tecla, uma das maiores ferramentas de colaboração, de comunicação hoje de todas as empresas, pequenas empresas com 5 funcionários, a grandes corporações com 27 mil funcionários. WhatsApp. Né? Ou para não dar crédito à marca, mas aplicativos de mensagem instantânea, né? Essa que é mais consolidada, mas existem algumas outras.
nossas políticas, nós gestores de segurança, nossas políticas estão refletindo essa preocupação, essa realidade, melhor dizendo. Isso é um exercício que precisa ser feito. Para o nosso colaborador, nós temos que conversar. Segurança não é uma coisa do pessoal que não deixa acessar a internet. Não tem nada a ver com isso. Segurança não é eu não posso acessar o Facebook no horário de trabalho, porque o meu chefe quer que eu esteja com o sistema aberto e não com o Facebook dando like em um postinho engraçadinho, vídeo de gatinho. Não é isso. Como que acontece o trabalho? Por onde passa o dinheiro? Como funciona o meu negócio? Eu preciso ver o responsável por segurança que consegue trazer essa visão para o seu colaborador, para o seu público, como para o seu público de modo geral, ele vai ser muito efetivo. Como a segurança torna esse negócio do qual eu participo, esse processo do qual eu sou responsável, melhor. Como eu evito problemas para mim no meu dia a dia através desses cuidados de segurança. E aí, não compartilhar senha, ponto 1, ponto 2 da política, acaba fazendo sentido. E aí ele não precisa decorar, né, lembrar de toda a estrutura da política, mas ele sabe que quando alguém mandar um e-mail dizendo assim, se importa de me passar o teu acesso, ele vai dizer, não, eu me importo, não pode, né, tem que haver um outro meio. Aí segurança está sendo aplicada no dia a dia. Não é o pessoal do não pode. Precisamos conscientizar os nossos colaboradores, precisamos fazer isso baseado na experiência que eles têm hoje. Precisamos parar de proibir e passar a mostrar como segurança torna a vida dele melhor, a vida pessoal e a vida dele no trabalho. E o processo de trabalho, o processo no qual ele atua é melhor, mais robusto e mais efetivo, né, para que todos ganhem mais dinheiro, ou seja lá qual for o seu negócio, qual é o seu ativo, que aquilo aconteça de forma mais feliz. Obrigada, Edilson. Eu vou passar agora para as perguntas da audiência. Algumas a gente já acabou tocando aqui no assunto enquanto a gente estava discutindo. Eu não vou repetir essas, tá? Uma das perguntas que tem aqui, Michele Vangan, ela pediu para a gente comentar sobre ataques mais sofisticados, como espionagem contra instituições nacionais que estão pesquisando sobre o coronavírus. Por exemplo, a Fiocruz, a USP, etc. Eu deixo aberto se alguém quiser comentar sobre a pergunta dela ou responder. Você lembrava, o Edilson, né, foi no quintal dele, mas eu só queria comentar assim, espionagem está sempre acontecendo, né? E ela tinha uma outra pergunta interessante também, que era em cima dessa parte de monitoramento, do isolamento de pessoas contaminadas e tal. É um desafio, né? Eu acho que o Edilson fez um comentário numa das primeiras rodadas, que eu queria colocar e falar, ninguém tem todos os dados. Eu falei assim, você só teria todas as estatísticas se você for um Estado totalitário que começa a monitorar tudo. E eu acho que ninguém quer chegar até lá. Então, eu acho que a gente tem que viver com a imperfeição de ter noção das coisas, de ter estatísticas, né? E monitorar ao máximo essas questões de espionagem. E a espionagem sempre existiu e existe porque você está querendo ver o que está tendo de tese acadêmica, qual é a nova pesquisa, né? E eu acho que talvez seja o momento de usar que isso está vindo à tona para a gente discutir como sociedade, até onde a gente quer ir e quanto vale a gente proteger a academia e que talvez valesse a academia que um pouco mais de proteção também. Essa é uma visão minha, assim, de quem já esteve na academia como aluno, fazendo doutorado, já dei aula por um tempo, mas eu acho que às vezes a academia acha que não precisa e é problemático isso, né? Então eu só um comentário antes do Edilson falar aí de espionagem contra pesquisa, que sim, sempre aconteceu, essa é a minha visão, só que eu acho que está na hora da gente se ligar mais e proteger mais essa nossa pesquisa brasileira ainda. Ela sempre aconteceu e eu volto na tecla do que eu acabei de falar, né? Onde está o teu dinheiro? E aí vamos abstrair dinheiro, né? A gente não está falando do valor em espécie, mas onde está o valor, onde está o ativo do teu negócio? Se você é pesquisador
ou se você é uma instituição de pesquisa e que agora está trabalhando em si essa necessidade mundial de algo que pode resolver a vida e de interesse de várias nações, de vários povos e tal, é ali então que está o teu ativo, é ali que está o teu dinheiro. Como que você o protege? Esse pessoal de segurança não é o pessoal do contra, a menos que seja, e nós temos uma outra questão, já botamos isso, né? O pessoal de segurança precisa deixar de ser o pessoal do contra, né? O pessoal do não pode. Mas como que esse pessoal de segurança gera valor? Ora, sou um pesquisador e tenho aqui, montei o meu laboratório e tem um pessoal aqui que traz algumas regras, algumas recomendações. Poxa, mas isso aqui vai impedir a pesquisa ampla, vai impedir. Nós já tivemos alguns casos dentro de casa, né, no meu quintal, parafraseando a Cristine, em que determinados hosts, determinados servidores tinham que continuar vulneráveis porque havia uma hipótese em que aquilo ali poderia ser pego ainda assim, uma hipótese. E uma série de ameaças reais batendo na porta e a gente com dados monitorados, né, com evidências mostrando aquilo ali. Então, temos esse aspecto que é uma realidade hoje, Michele, no cenário, no mundo de pesquisa, né, de pesquisa e desenvolvimento hoje no Brasil, ainda há um pouco essa resistência do que é segurança ou a visão de segurança de 15 anos atrás, né? Põe firewall, bloqueia a porta, põe política, monitora para punir. Fazendo aí, eu já te interrompendo um pouco, não é só no Brasil não, infelizmente. E eu concordo com você que essa visão de sempre deixar a segurança para depois, né, de lado, ela tem que ser parte do processo de construção dos sistemas, da pesquisa, da análise que vai ser feita ali na instituição. Ela tem que ser integrada. Eu acho que esse é um ponto que a gente ainda não conseguiu fazer. Por isso que tem essa visão dos gestores de um lado e dos analistas de segurança de TI do outro. A pesquisa é a mesma coisa. Por que a gente não integra a pesquisa dentro do processo ali e passa a ter esse fluxo dos fundos, né, do dinheiro, como você falou, também integrado? Então, eu acho que a gente tem que parar com essa visão de deixar para depois a segurança. Depois que construir o sistema, a gente pensa na segurança. Não, né? Tem que integrar. Isso até tem que estar de acordo aqui com algumas perguntas que foram colocadas com relação a 5G, mas mais a própria comunicação celular, né? Isso acaba, o que a gente vê hoje, na minha visão pelo menos, de você explorar tanto a telefonia celular por ser mais vulnerável, não vamos integrar agora, né? O Wi-Fi passou por isso também, né? A construção inicial não tinha nada de segurança, depois a gente foi integrando segurança. Por quê? Porque seguiu essa visão, deixa a segurança para depois. Eu acredito que isso está muito embutido na própria cultura, né, empresarial, né, que eu trabalho diretamente com empresas e a gente ouve muito, vamos fazer funcionar primeiro e depois a gente vê, né, mas depois funcionou, eles viram, não resolveram, não foram mais atrás disso, né. A gente tem um grande problema de servidores aí, o Shadow IT, enfim, aquela questão, saber o que está acontecendo de segurança da empresa é muito importante, né? E devemos, então, observar isso, né? Porque acaba, uma pergunta aqui no chat era sobre o aplicativo Zoom, né? O aplicativo Zoom, ali, a empresa Zoom teve uma certa desvalorização do mercado porque eles não priorizaram certas questões de segurança. Utilizar o Zoom é inseguro, né? É uma questão. Depende de como você utilizar o Zoom, né? Serve para o Zoom, eu estou falando do Zoom, mas serve para qualquer plataforma, né? Existem meios de se utilizar plataformas de forma correta, de forma segura, né? Então, é muito relativo falar de segurança sobre um determinado aplicativo. Você pode ter o aplicativo mais confiável do mundo, mais seguro do mundo, mas em uma determinada versão ele está desatualizado ou a configuração de segurança foi realizada incorretamente, você vai estar vulnerável da mesma forma. Tá? Então, cultura, configuração,
questões organizacionais são muito importantes no meu ponto de vista também. E eu queria só complementar uma coisa que o Wagner falou, essa história do Zoom. Eu acho que ele está sendo a maior vítima da pandemia hoje em dia, né? E é muito interessante, pessoal, mas ele tem vulnerabilidades. Falei, sim, o Windows não tem inclusive uma terça-feira específica no mês para a gente aplicar patches no Windows, né? Por que não vai ter vulnerabilidades no Zoom? E, por exemplo, teve uma época, muitas organizações usavam Adobe Connect, aí saiu uma vulnerabilidade, aí todo mundo migrou para o outro, aí migrou para o Webex, aí... Gente, é fatos da vida, assim. Por mais que a gente tivesse priorização de segurança de software, infelizmente a gente não tem, mas mesmo que tivesse, são seres humanos programando, eles vão cometer erros. E boa parte desses erros vão ser vulnerabilidade de segurança. Então, eu acho que as pessoas discutirem e fazerem algo contra, tal organização usa Zoom, aquela não usa. Você usar corretamente, configurar e aplicar os patches, isso que eu acho que é importante. Por exemplo, o Zoom hoje, talvez ele esteja até mais seguro, porque tem tanta gente querendo procurar vulnerabilidades no Zoom e reportando, que ele está corrigindo todas elas sem o pessoal ficar segurando as vulnerabilidades. Então, talvez até seja pensado, tipo, hoje pode ser que o Zoom até esteja melhor por ele ter virado esse holofote, né? E ele está realmente investindo em corrigir vulnerabilidades, mas acho que o principal é a configuração da reunião, botar senha. E lembrar, assim, uma videoconferência é a mesma segurança de uma ligação telefônica. Se é algo que você não poderia falar por telefone, então você também não pode falar no Zoom. Então você também não pode falar. E se não é algo tão secreto assim, então talvez você realmente não queira que uma aula tenha um bombing no meio, com imagens, né, que não deveriam estar no meio da aula, mas isso tudo é configuração. E aí a gente vai de novo para a conscientização do usuário, outras coisas como ergonomia de software. Aí da parte acadêmica a gente poderia discutir muita coisa que poderia melhorar, mas é para toda a indústria de software. Né? Não é só para o Zoom ou só para essa ou aquela ferramenta. Né? Acho que é reforçar bem isso, porque eu acho que gerou um pânico e gerou muito na linha do essa empresa é um problema. Eu falei, não, realmente a indústria de software tem um problema, mas ela acho que até está respondendo bem. Está lançando patches quase diariamente, parou a inclusão de features para priorizar a segurança, resolveu começar a mexer com aquilo ali, mas realmente faltou incluir segurança lá no começo. Mas era demanda de mercado? Pô, a demanda de mercado não era segurança, então a gente discutir num webinar só, né? Bom, devido ao tempo, eu vou passar para a última pergunta aqui do Luiz. Ele pergunta, no cenário de home office, vocês têm percebido um aumento de ataques contra empresas? A gente discutiu um pouco isso offline, enquanto a gente estava esperando ali para iniciar o webinar. E ele ainda complementa, né, perguntando quais seriam os mais comuns, né? Se vocês perceberam um aumento no número de ataques, quais seriam os ataques mais comuns aí? Olha, o que a gente tem visto aqui é um aumento considerável daquela percepção dos ataques de phishing. Né? Não que os ataques, como a gente já tem estatísticas dizendo, né, da Cristina, do Edilson, do Centro de Segurança, a percepção dos ataques de phishing aumentou devido aí ao conhecimento amplificado do assunto do momento, que é a pandemia. Né? Então, para todos os beneficiários, roubo de dados, ransomware e uma série de outras infecções por malware, etc. Né? E essa é a visão que a indústria a gente tem, né, nesse momento. Eu vou na linha do reforço que o Wagner acabou de comentar, está acontecendo. A gente aumenta um pouco a incidência, né? São detectados, aumenta um pouco a incidência de alguns tipos de ataque. Phishing, ele é o principal. Engenharia social é algo um pouco reportado, né? Quando você é abordado por alguém, ou quando algum assunto pessoal mesmo, né, o físico, isso aí acaba não sendo muito reportado, mas nós temos esse feeling, né? Esse tipo de coisa muda. O que tem mudado muito, quem colocou a pergunta foi o João, né, Michele? Não quero dar o nome errado. O que tem mudado muito, João? Luiz, perdão. É o assunto, né? É o skin daquele ataque. Isso aí é o que muda bastante. Exploração de
exploração de vulnerabilidade através da venda de apps. Isso aí não é novo, né? Então, o uso de app, o mercado ter, né, a internet disponibilizar aplicativos fraudulentos explorando o tema da vez, isso aí não é novo. Aumentou esse ano. Assim como em janeiro passado, fevereiro passado, quando tivemos um outro grande desastre no país, a gente teve isso também. Então, enfim, ele vai nessa linha. Nada de muito novo no front, tá, Luiz? Alguns números têm, né, sempre tem um dinamismo ali em estatísticas de modo geral, mas nada de novo no front, tá? Não, acho que não tem, só para fechar, não tem muito a Chris Licht, e aí tinha uma pergunta que falava assim, seria melhor usar e-mails genéricos, tipo diretoria, em vez de e-mail pessoal. Na minha opinião, isso só piora, porque você começa a ter o usuário nem responsável, ele fala, esse e-mail não é meu, ele é da, né? É pensar que assim, o e-mail, o phishing está acontecendo, não interessa se o e-mail é pessoal, se o e-mail é lá joão@empresa, ou se o e-mail é diretor@empresa, o cara vai invadir do mesmo jeito e vai fazer engenharia social do mesmo jeito e vai passar do mesmo jeito. Então, acho que é pensar mesmo em como que a gente educa o usuário, como eu disse, não tem nada de novo, né? É uma coisa meio sazonal, vai ser aproveitado. Eu acho que as empresas teriam que talvez engajar, mudar a tecnologia ou fazer alguma outra coisa. E para essa parte, por exemplo, de phishing de e-mail, pessoal, a autenticação dos fatores, sei lá, conversa e pense assim, no pós-pandemia, toda a parte de web-mail, de e-mail, independente do que vocês usarem, tem que ter múltiplos fatores, tem que ter, se possível, algum token, mas se não, qualquer implementação até feita por vocês daqueles protocolos RFC, que é o protocolo que o Google Authenticator usa. Quer dizer, pensem que credenciais tem sido o maior fator de invasão, tá, que a gente está vendo hoje em dia. E aí o phishing é para você começar com a primeira credencial, porque aquela mesma credencial do e-mail pode ser a do sistema crítico da organização, que pode ser a credencial de um outro lugar. Então você tem, acho que isso é um grande problema, e pensar nisso, pense no futuro, como é que a gente melhora mantendo a usabilidade. Acho que essa é uma mensagem grande aí que tem que ter. Bom, devido ao tempo, eu vou ter que concluir, né? Nosso webinar, para mim, foi muito proveitoso. Eu saí com uma visão diferente do que eu esperava, né? Tinha aquela visão da mídia que estava lá dizendo, olha, está aumentando, está diferente, o comportamento dos ataques estão diferentes, mas o que a gente percebeu, pelo menos o que eu percebi aqui, conversando com vocês, é que não é bem assim, né? Então, esse também, eu acho que foi um ponto importante do nosso webinar, porque ele acaba desmistificando um pouco o que a mídia coloca como notícia, né, de uma forma que não é exatamente a visão dos especialistas. Eu queria agradecer vocês e queria pedir para vocês rapidamente deixarem uma mensagem final para quem está assistindo. Bem, eu posso começar. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito atípico, né? E tudo isso acaba afetando muito todo emocional de todas as pessoas. A gente está em casa, às vezes a gente está longe de pessoas que a gente ama. Desconfie de tudo. Acho que essa é a principal recomendação. Desconfie de tudo. Tem dúvida em alguma coisa? Conversa com mais de uma pessoa, tenta buscar um especialista, vai atrás do responsável pelo setor, do responsável pelo departamento, né? Converse com mais pessoas sobre aquilo. Então, desconfie sempre. Essa é a minha recomendação quando a gente está atuando no ambiente digital. E obrigado pelo convite, Michele. Obrigado a todos também pelas contribuições. Acho que a gente vai sair bem diferente do que a gente viu aqui. Muito obrigado. Pessoal, façam backup, tá? Sempre, em qualquer momento, e por 20 motivos diferentes. Façam backup, desconfiem, como o Wagner falou, fiquem atentos. O cybercrime, ele não segue regra, ele não segue ISO, ele não tem uma boa prática na qual ele se baseia. Ele se baseia na oportunidade. Então, ao pensar assim também, você vai... mas isso aqui pode ser
explorado, alguém pode tentar me enrolar nisso aqui, alguém pode tentar... Esse pensamento é muito do desconfio do que o Wagner falou, né? E duplo fator de autenticação também, a Cristine trouxe, foi muito bem pontuado. Já vou roubar a tua dica, tá, Cristine? Extremamente importante, extremamente importante. Sua senha já pode ter vazado, né? Já pode estar em alguma base sendo utilizada por alguém. Tudo bem, não se apavore, já aconteceu, tá? Ok, é isso. Então, mude sua senha e use um duplo fator de autenticação. Câmbio. Pois é, aí depois de tudo isso, a minha dica também é não fique paranoico em excesso, né? Eu acho que a gente tem que continuar usando a internet e eu acho que assim, desconfie sempre, mas confie desconfiando e tenha noção do risco que você está se expondo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muita gente dizendo, então é só isso, tá? Então esse é um risco que eu aceito, né? Mas talvez tentar entender e nos ajude passando a mensagem para pessoas que você conhece, né? O CAIS tem o CAIS RNP lá tem as cartilhas deles, tem vários documentos, a gente lá no CERT também tem documentos e tem fascículos, quer dizer, nos ajude a plantar essa sementinha do, olha, não é porque alguém mandou, né, pela internet, o Edilson falou a história da idade, né, quando a gente era jovenzinha, assim, mais jovenzinho, era sempre, mas deu no Fantástico, né, agora, mas estava na internet, né, então, tipo, olha, mesmo a imprensa fazendo algo curado, não tem certeza 100% do tempo, às vezes erra, às vezes tem uma matéria que não estava 100% correta, agora imagina a rede social, imagina o WhatsApp, né, então desconfie. Se questionem sempre e nos ajudem aí a passar a palavra e a educar quem está em volta de vocês aí. Muito obrigada novamente, Cristine, Edilson, Wagner, pelo convite. Eu vou agradecer também todo o suporte que a gente teve da Escola Superior de Redes. Foram ótimos, João, Felipe aí pela ajuda. E agradecer a audiência, pessoal, várias perguntas aqui, bem participativos. E, por enquanto, por hoje, a gente fica por aqui. E não sei, né? Talvez um evento futuro. Um abraço aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tenham um bom dia. Tchau, bom dia a todos. Obrigada aí. Tchau, bom dia.